Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos ao Conexão MQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana, e hoje vamos falar sobre o Área 3. O que é isso? O que é esse empreendimento? E para falar sobre o Área 3, trouxe pessoas especiais aqui. Hoje sou eu que tô nervoso. Troço aqui tá assim, ó, gabarito. Olha quem tá comigo aqui. Bacchettini, que é o reitor da Universidade Católica de Pelotas, o Maurício, que é o presidente da Unimed Pelotas, e o Rogério, que é diretor executivo da Escola Mário Quintana. Então vai ser um bate-papo bem legal, aqui a gente vai entender como isso vai contribuir para Pelotas, para as Três Vendas e para toda a população. Então, Bacchettini, o que é o Área 3 e o que motivou a criação desse projeto aqui para Pelotas? Essa história começa lá no ano 2000, quando a Unimed imaginou a construção do seu hospital próprio. E o arquiteto que pensou isso, ele analisou a cidade de Pelotas e o centro geográfico da cidade é em torno da estátua do colono ou o entroncamento da Dom Joaquim com a Fernando Osório. A Universidade Católica de Pelotas tem há muito tempo o campus da saúde. E nesse momento ela desenvolve ali a construção da cidade do SUS. E a Escola Mário Quintana, de longa data, luta pela descentralização do ensino fundamental, médio, a pré-escola, fora do eixo do centro da cidade. E isso nos levou a pensar da seguinte forma: 3 instituições de Pelotas, Unimed, Mário Quintana e Universidade Católica de Pelotas, 3 vendas, uma nova ideia de formação, aonde se une a inovação, a saúde e a educação. A gente pensou, isso aqui é um território aonde a inovação, a saúde e a educação se desenvolvem. Bom, começamos a discutir, reuniões, a conversar, a interagir e chegamos a um conceito de área 3. 3 instituições de Pelotas, nas 3 vendas, promovendo inovação, saúde e educação da mais alta qualidade. Assim começa essa história. Falando assim, já fico pensando, né? Porque olha só, quando se fala em educação, eu sou educador desde muito tempo, com inovação, com saúde, é o que precisa para uma população, né? Para o desenvolvimento da população e da cidade. E aí, Maurício, eu pergunto para ti, bom, é um projeto ainda em desenvolvimento, já saiu do papel, como é que está essa situação? E se é possível novos parceiros aderirem ao Área 3? Bom, vamos lá. Está em desenvolvimento, a gente está previsto a inauguração da marca, da Área 3, agora no segundo semestre. Então esse eu acho que é o primeiro programa e a primeira vez que a gente está colocando ao público e está divulgando a Área 3. Então a Conexão Mário Quintana está sendo pioneiro, então, e está para nos desenvolver. A gente é adepto a nossos parceiros, claro, não é exclusivo do Mário Quintana, da Unimed e da Universidade Católica. Foi a iniciativa das três instituições. Foi uma iniciativa que começou conosco a partir disso, e eu acho que o intuito é desenvolver a nossa região, o nosso bairro, o nosso público daqui. Então, e a gente quer somar. Então, se a prefeitura, se a iniciativa pública entrar junto, é melhor, tá dentro desenrolando coisas que a gente precise, desburocratizando a nossa área e nos liberando para investir e incentivar a tecnologia, a inovação e nossa área da saúde também. Então, nosso objetivo é somar e desenvolver essa área que, por tudo que o Bacchettini falou, a gente está localizado no centro da nossa região aqui. Perfeito. E aí, Rogério, a gente começa agora a desenhar assim, já o imaginário vai, porque também é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? Eu fiquei sabendo da Área 3 há pouco tempo. E, Rogério, assim, para fechar, estamos aqui com Universidade Católica de Pelotas, Unimed, Escola Mário Quintana, são instituições consagradas, né? A nível de Pelotas ou até a nível nacional. Mas
qual é a visão? Tem que ter uma visão em comum entre as 3 instituições para que a gente tenha um projeto que vá crescer, que vai acrescentar. Então, qual é a visão em comum que você pode falar para a gente sobre as 3 instituições? A união dessas 3 marcas é fundamental, né? Nós temos marcas, Unimed, uma marca nacional, né? A Universidade Católica, que já formou, sei lá eu quantos 55 mil. 55 mil. Ingresso. Mário Quintana, que tem só 30 anos, é a mais jovem, né? Mas também uma marca já firme, né? E o destino fez com que nós estivéssemos muito próximos, né? Ali, naquela região. E a gente notou que essa região tem problemas, como a cidade tem problemas, como o país tem problemas. Então, as nossas instituições vão ajudar essa região. E se ajudar essa região, vão, por consequência, ajudar a cidade, né? O Baquetini bem falou lá no início, o Mário Quintana era lá na Avenida Bento Gonçalves, em 95. A Márcia falou aqui no primeiro podcast que a escola teve que colocar ônibus para os alunos irem, porque era muito longe ir para as 3 Vendas. Todo mundo dizia, mas que absurdo, vão fazer uma escola lá nas 3 Vendas, né? Hoje as 3 Vendas é aqui onde a gente está, nesse estúdio, e ela hoje é pujante, é um bairro independente, tem banco, tem cartório, né? Tem hospital, tem escola, tem universidade, só que tá, como todas as regiões, está um pouquinho esquecida, né? Então acho que a força dessa marca lá, os 55 mil alunos da Católica, os milhares de alunos da Mário Quintana, os cooperativados e os clientes lá da Unimed vão nos ajudar, tenho certeza, né? E se a gente unir essas forças, tentar, como o Maurício disse, trazer o poder público para nos ajudar, nós vamos conseguir melhorar a infraestrutura daquela área, daquela região, e com isso o nosso objetivo também é trazer investidores para lá, trazer empresas, né? Trazer empresas de tecnologia, empresas de saúde, empresas de educação, que a gente possa fazer um polo, né? Tornar essa área 3 aí também um polo tecnológico, por que não? Muito legal, porque eu estava 10 anos fora de Pelotas. Eu morei, né, até 2015, ali fui para Curitiba, fiquei 10 anos lá. E a minha mãe chegou, tem uma casa ali no Moradas, aqui nas 3 Vendas, e eu me lembro que era uma região assim que quando eu saí daqui para ir para Curitiba em 2015, é uma região que ainda não tinha tanto crescimento. Hoje eu volto para cá 10 anos depois e vejo que ela já cresceu bastante. E eu pergunto para quem quiser responder, de vocês 3. Área 3, tá? A gente fala muito de trazer inovação, melhorar a questão de saúde, de educação, tudo nessa união em conjunto, que é fantástico, porque a união faz a força, ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que ter sempre parceiros. Mas para eu entender uma pergunta particular aqui, isso envolve também questão de estruturas, de repente investimento para asfaltar uma rua que não está asfaltada, melhorar, sei lá, o paisagismo, ou é mais para instituições, sei lá, comprarem um terreno e construir prédios para trazer, enfim, educação, saúde? Eu acredito, Samuel, e meus colegas aqui eu acho que concordam, que é tudo, né? Na verdade, a gente vai tentar tudo, né? Essa união surgiu há pouco tempo, né? Porque tinha a ideia, acho que o ano passado, e nós fomos evoluindo. Hoje já existe uma marca, né? Em seguida, como o Maurício falou, nós vamos fazer o lançamento oficial e a partir daí nós vamos começar ações, né? Essas ações ainda não estão bem definidas, né? Mas nós vamos procurar tudo, nós vamos procurar investidor, nós vamos procurar o poder público, nós vamos nos unir, né? Várias ações em conjunto, quer dizer, em nome da Área 3 serão feitas pelas 3 instituições que a compõem, mas a gente vai procurar recursos fora, com certeza. Qualquer coisa é bem-vinda, né? Não, e tem uma coisa, eu acho que não pode ser alguma coisa engessada, que eu quero... Hoje em dia tudo é muito dinâmico, né? Então daqui a pouco tem uma empresa que quer vir para Pelotas e ficou sabendo no nome da Área 3, ou da região Área 3. Vai se instalar aqui que a gente nem imagina que ela possa vir para cá, entendeu? O primeiro passo que vocês deram. A gente está dando o primeiro passo e a gente quer contar com a contribuição de todo mundo que venha somar com isso. Então a gente só deu o pontapé inicial. E eu falo pro pessoal aí, a gente tem, a sociedade é isso, é inovação, é questão de tecnologia, educação, saúde, isso. Então a gente tem que dar um apoio, a gente tem que estar junto aí nesse projeto. Então fiquem atentos. Se vocês puderem contribuir de alguma forma também, estamos juntos aí. E, Baquetini, a Universidade Católica também está instalada agora aqui nas 3 Vendas, né? Além lá da sede antiga. Foi recente essa ampliação?
A ampliação do espaço ela é recente, mas o campus da saúde ele começa a operar próximo de 2004. Então já temos ali uma caminhada como campus da saúde, onde os ambulatórios da área da saúde da universidade acontecem ali. Só voltando um pouquinho na pergunta anterior, na conversa anterior, é muito importante a questão da visibilidade. Não é uma queixa da nossa cidade, mas as pessoas não enxergam a cidade como ela é verdadeiramente. Né? E a área 3, ela vem, o nosso lote, o nosso terreno, ele é um terreno que ele não tem beira de calçada. Ele está encravado entre a Dom Joaquim e a Fernando Osório. Ninguém sabe que aquilo existe lá dentro, né? Porque aquilo no passado foi um hospital psiquiátrico, né? Então ainda se tem na cabeça lá onde era a clínica Olivia Leite, né? Então até o campus leva o nome do fundador da ideia da clínica lá naquele tempo, que é o Dr. Franklin Olivia Leite. O Mário Quintana, para quem circula só na Fernando Osório, ninguém sabe que existe aquele complexo espetacular de estrutura educacional. E por incrível que pareça, a maioria da cidade de Pelotas não sabe aonde a Unimed está, né? Porque ela também está criando uma nova situação urbanística no seu entorno. Então o Área 3 também vem para dar visibilidade para empresas locais, aonde os seus dirigentes moram em Pelotas. Tu pode falar com o presidente da Unimed, que é uma coisa que tu não vai falar com o presidente da empresa de saúde Golden Cross. Nem sabe onde eles se encontram, né? A direção do Mário Quintana, tu fala, a reitoria da universidade, tu fala, e tu sabe onde eles moram. Então, essa conexão com as coisas da terra e a visibilidade e o pelotense valorizar as suas propriedades intelectuais locais, eu acho que também é uma tarefa do Área 3. Né? Fantástico. Isso é uma coisa interessante, porque a gente fala de Pelotas, tem muitos pelotenses, não vamos generalizar, que falam, não, mas Pelotas já tá ruim, não sei. Pô, Pelotas é uma cidade maravilhosa. A gente tem uma praia, né? A gente tem muita coisa. E uma cidade com grandes oportunidades. Seja para quem quer investir, seja... Enfim, é uma cidade que eu acho, assim, eu considero fantástica. Né? Inclusive, a Unimed, a sede da Unimed ali também, há 10 anos atrás, ela não estava ali, né? Algo mais recente também. Uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque eu tenho filho pequeno. E de madrugada começa a febre, não sei o que, a gente... Vamos pra lá, né? Tem um atendimento muito legal. Quanto tempo tá a Unimed ali? O hospital, o complexo de saúde começou, o Baguetinho vai me ajudar, que ele fez parte disso tudo, né? Em 2015. Ele foi pensado em 2000. Tá? Sim. Tá, se comprou o terreno em 2000, né? E aí, tu vai me ajudar melhor que eu, em 2015, eu acho que foi. Começou o Centro Diagnóstico por Imagem, que é o CDI. Depois, 3 anos depois... veio o pronto atendimento, o laboratório e há 5 anos, que vai fazer 6 agora em novembro, veio o complexo de saúde que se instalou o hospital. Se eu errei as datas, tu me ajuda. Mas são próximos. Mas é mais ou menos foi isso, foi vindo aos poucos e agora 100% da Unimed Pelotas é ali. Então a gente tinha uma antiga sede no centro que vendemos e agora tudo, 100% da Unimed está ali nessa região. Fantástico. E também, como o Rogério falou, e no episódio 1, a Mário Quintana também era lá na Bento Gonçalves, veio pra cá. Então, veja que o destino uniu. Só falando do Mário Quintana, então assim, ó, eu fui o primeiro, sou da primeira turma do Mário Quintana. Então eu fui os primeiros precursores do Mário Quintana. Eu brinco quando eu encontro o Valério e dizia, gente, nossa turma acho que formou menos de 30, né? Entrou 60, então com muito orgulho que eu tô aqui eu devia ter falado lá no começo, com muito orgulho que eu tô aqui no Conexão Mário Quintana, porque a nossa turma virou meio que uma coisa que a gente tem uma relação muito boa ali. E há pouco teve a festa de 20 anos de formados. Nossa, foi muito legal. Então, eu tinha que fazer essa consideração aqui. O Maurício faz parte da história lá. Da história, tem meu quadrinho lá, sim. Tá 97, a gente... E ali também, você estava falando questão de visibilidade, né? Na época que o Valério procurou, tinha que procurar alguma coisa, uma área grande, um prédio grande, né? E ali funcionava o antigo SESEC do Banco do Brasil, né? Que fazia a compensação de
de cheques. A geração nova nem sabe o que é cheque, né? Mas era um papelzinho que valia dinheiro lá que os bancos tinham que trocar entre si porque tu emitia cheque contra um outro banco. E ali estava emprestado para a Faculdade de Direito na época, que a Faculdade de Direito da UFPEL estava em reforma, né? E aí o Banco do Brasil emprestou aquele prédio, e aí o Valério comprou o prédio do Banco do Brasil, mas como eu disse, era muito distante. E hoje o Mário Quintana está lá, ele está sem visibilidade, como o Bacchettini mesmo falou, né? Até a própria Unimed, que é gigante, está em via secundária. O campus da Universidade Católica é maior ainda e também está escondido. Então, com a área 3 também a gente vai tentar dar essa visibilidade, né? Não só agregando mais parceiros, mas fazendo ações em conjunto, né? das 3 instituições. E Samuel, o que eu vejo que tem um significado e tem propósito, e a conversa sobre área 3 começa assim: o aluno entra no Jardim da Infância no Mário Quintana, se forma, faz vestibular na Universidade Católica, se forma, por exemplo, se forma médico, faz residência médica no Hospital Universitário São Francisco de Paula, depois vira médico cooperado da Unimed, depois vira professor da Universidade Católica, faz mestrado e doutorado na Universidade Católica, vira diretor da Complexo Mário Quintana. Então essas coisas locais qualitativas no desenvolvimento das pessoas é fundamental. E eu tenho certeza que a cidade não sabe, por exemplo, que dia 10 a universidade injeta mensalmente na sua comunidade 10 milhões de reais entre salários e tributos. Atendeu no seu complexo de saúde 1.140.000 pessoas em 2024. Tem 2.300 empregos diretos, mais 2.800 empregos indiretos, 8.000 fornecedores. Então esses números, Pelotas precisa enxergar. Sim. E se eu contar aqui da Unimed Pelotas, e se contar das coisas do Mário Quintana, isso é uma potência local. E precisa ter valor, as pessoas precisam dar valor a isso. Não estamos aqui falando, vão atirar confete para eles. Não é isso. É que muitas vezes a gente diz assim, não, Pelotas não tem. Sim. Pelotas tem. Exato, é valorizar. E aí eu vou me abrir agora com vocês aqui. Agora vai para a gurizada aí, porque eu sou professor de ensino médio também já na internet há muitos anos. E olha só como as 3 instituições, como foi mencionado pelo Bacchettini, estão unidas aqui. Olha só. Bom, os alunos têm que fazer faculdade, né? Tem que estudar para fazer o seu vestibular, a sua faculdade. Então, o ensino médio, eu sou professor do ensino médio. No entanto, tem uma relação direta com os alunos que vão para a graduação e, sobretudo, aqueles alunos que a gente chama de medicineiros que tem que estudar muito, né? Então, olha só, o aluno estuda ensino médio, faz, né, representado Mário Quintana, mas pensando no Brasil afora agora. Vai fazer um ensino superior, Universidade Católica de Pelotas, tem um primo meu que se formou lá também em medicina, Saulo Recoeira, urologista, aqui de Pelotas também. E isso está tudo ligado, né, pessoal? Está tudo ligado. E aí eu aproveito para depois ir para outras perguntas um pouco mais práticas. O Rogério comentou que vocês começaram a conversar 1 ano atrás, mais ou menos, né? E nesse 1 ano aí aproximado, quais são, o que já saiu assim do papel, quais são as ações práticas que já foram ou que estarão sendo feitas nos próximos meses para, enfim, a gente poder, né? Porque essa aqui, como foi mencionado, é a primeira vez que o público talvez esteja conhecendo a área 3, mas o que de fato agora, o que já tem de ação prática? Essa conversa começou há 1 ano porque nós procuramos o Bacchettini, né? Fizemos uma visita lá para o Bacchettini, convidamos o Bacchettini a conhecer a escola e a gente começou uma parceria ali entre o nosso ensino médio e a Universidade Católica. Hoje, os alunos da Mário Quintana, eles têm aula uma vez por mês, né, com professores da Universidade Católica, aqueles nossos alunos que vão prestar vestibular para a área da saúde, tanto o pessoal da medicina como da odonto, biomedicina, psicologia e assim por diante. Então, formamos ali uma parceria importante. Por quê? Porque os alunos eles estão vendo um determinado conteúdo de biologia, na tua área, Samuel, e eles complementam esse conteúdo lá com os professores da Católica, nos laboratórios da Católica, vão conhecendo já os cursos da área da saúde.
E a partir daí foi a ideia do Baquettini, vem cá, vamos ampliar essa parceria. Essa parceria está só aqui, né? Vamos ampliar, vamos começar. Aí começamos tratativas, fomos lá conversar com o Maurício de pronto aceitou a nossa ideia. Então, nós temos uma explosão de ideias aí, né? Se tu vai me perguntar o que vocês fizeram, nada. Mas nós vamos fazer muita coisa. Por que nós precisávamos? Nós precisávamos ter uma identidade, que agora a gente já tem, não tínhamos um nome, né? Tínhamos 3 pessoas que representavam 3 instituições, cheio de boa vontade. Mas bom, vamos botar isso agora no papel. Tá, já temos, é a área 3, já temos uma marca, né? Essa marca está sendo registrada, a gente vai lançar essa marca, bom, e a partir daí a gente vai mostrar essa marca para quem? Para instituições públicas, para instituições privadas, né? Vamos sair não vamos ficar aqui só no podcast da Mário Quintana, tem a rádio da universidade, tem jornais, etc, a gente vai começar a divulgar isso e a partir daí fazer reuniões com outros parceiros para ações mais pontuais e ações mais determinadas. Então, eu te respondo hoje, o que vocês fizeram? Nada. Tivemos a ideia, né? A ideia se consolidou, ela já saiu do papel, hoje ela já está lá no INPI, né? Ela está registradinha e a partir de agora sim, agora a gente vai sentar e determinar ações que serão feitas daqui para frente. Show de bola. E aí, agora sim, imagina que os estudantes estão ali, os pais dos estudantes, assim, tá, vamos pensar numa coisa prática. Pelotas é uma cidade que tem muitos talentos, muitos jovens aí que às vezes têm o talento, mas não têm oportunidade. Quem quiser responder também, como esse projeto, Área 3, pode valorizar e buscar esses novos talentos para gerar oportunidade para a comunidade de Pelotas? Bom, pela universidade de todas as formas, né? Não só como aluno da graduação, mas como aluno do pós-graduação, como um médico residente e juntando isso com as parcerias. Então eu te dou um exemplo. Pego o braço da Unimed, que criou uma holding que incentiva startups. Nós temos dentro da universidade algumas startups, por exemplo, que durante a pandemia eles desenvolveram um sistema de intubação orotraqueal para os pacientes com um aparelho celular e uma prótese fabricada numa impressora 3D. Então isso aconteceu por uma necessidade e hoje esse equipamento ele é padrão e ele vai virar uma patente, está em tramitação para virar uma patente. Então vários talentos se envolveram na solução de um problema da nossa sociedade durante o processo de pandemia. Nós estamos criando dentro desse campus, da cidade do SUS, um hospital completo de simulação. Onde, por exemplo, o médico da Unimed que precisa fazer uma capacitação em determinada coisa pode usar essa estrutura para fazer essa capacitação, que vai da ambulância à auto-hospitalar, né? A ambulância vai começar a ser fabricada, é um simulador de ambulância, assim como tem um simulador de avião, porque o médico e a equipe médica que vai dentro de uma ambulância tem um comportamento todo diferenciado em fazer procedimentos num ambiente confinado em alta velocidade. Em movimento. Em movimento, né? Por exemplo, todos os ATLS, ACLS, que são formativos ao médico depois de formado, poderão ser realizados neste hospital de simulação. Então isso são pequenos exemplos que mostram a quantidade enorme de possibilidades e a gente não precisa ir embora de Pelotas para viver isso. A gente vai poder viver isso aqui, não só no Área 3, porque Pelotas é uma cidade universitária, né? Ela é diferente porque ela não tem um grande campus, tá? A Universidade Federal tem o campus lá do Capão do Leão, mas é uma universidade espalhada dentro da cidade. Em cada campus tu tem um IF, tu tem a Federal, tu tem a Católica e outros, né? Mas espalhado geograficamente na cidade. Então eu vejo que essa visibilidade também é importante para a gente reter talentos, né? Antes de começar a nossa conversa, a gente estava falando da necessidade de uma especialidade
médica específica, que eu não vou dizer qual é, né? Mas é inadmissível a gente ter falta de médicos podendo, por dentro da universidade, com a parceria da própria Unimed, desenvolver essa especialidade através de uma residência ou de uma formação e um estímulo específico para esse grupo de médicos. Então a gente tem aqui, o Área 3 ele vai gerar possibilidades e ele nunca vai ser uma cartilha fechada, né? Ele tem espaço para muita coisa, para vários investidores, para vários investimentos, mas principalmente para propósitos novos de uma nova geração que começa a se criar lá nos bancos do Mário Quintana e depois vão frequentar a universidade. Porque a gente discute algumas coisas, muitas vezes o filho acha bonita a profissão do pai, mas ele vê o pai e acha aquilo bonito. Mas quando ele entra no estudo daquela profissão, ele não é aquilo que ele quer, né? Então, esse acordo que a gente faz de levar o aluno para viver um pouco a profissão, ajuda ele a dizer, bom, não é isso que eu quero para minha vida, ou é isso mesmo que eu quero para minha vida. Tá, só para complementar o que o Baquetin disse, a Unimed é uma cooperativa médica, tá? Mas a Unimed tem 700 colaboradores e gira todos os ramos da saúde ali. Ali a gente tem fisioterapeuta, tem enfermagem, tem técnico de enfermagem, tem o pessoal do administrativo que tem uma gestão hospitalar lá dentro, tá? Que muita gente não lembra que isso existe. Então, assim, ó, isso tudo a gente pode complementar. O pessoal da Universidade Católica pode ir lá dentro e vai desenvolver isso tudo. Um pessoal, alguém lá do Mário Quintana, eu quero saber como um fisioterapeuta trabalha. Tem um fisioterapeuta que trabalha só dentro de uma UTI. Tem outro que faz reabilitação de pacientes pós-cirúrgicos. Isso tudo, a gente vai começar a encaixar essas peças aí. Então, é o pontapé inicial só o nome da Área 13 e o desenvolvimento da marca. E há uma retroalimentação, né? O Baquetin falou na startup, tem um ex-aluno nosso que criou uma startup lá dentro da Católica, o Ramiro, né? O Fácil Consulta, acho que é o nome, né? E que também é na área médica. Então, nós temos muitos egressos da Universidade Católica, né? Que trabalham lá conosco, professores, pessoal administrativo, a Unimed com certeza deve ter, né? Tem bastante, óbvio. Então é essa sinergia entre as três instituições que a gente quer botar para a rua, como se diz, né? Começamos a botar para a rua. Então isso aí que já de uma maneira informal já existe, é que a gente quer formalizar no sentido de divulgar, né? De dar visibilidade, como bem o Baquetin falou lá no início, e com isso agregar valor não só as três marcas, como outras marcas que com certeza virão, e aquela nossa região ali em específico. Se a gente conseguir fazer um trabalho bom naquela região, quem sabe a gente não amplia a área 3, vamos começar pequenininho. Sim. Pô, é legal porque a gente está vendo três instituições privadas que tomam uma iniciativa importante para o bairro, Três Vendas, e para a cidade de Pelotas. Aí eu pergunto também, para quem quiser responder, de vocês três, qual é o papel do poder público e como ele pode colaborar com esse grande projeto para a cidade? Nós vamos procurá-los, com certeza, né? Nós vamos procurá-los. Então, a ideia, o que é? A Mário Quintana vai procurar o poder público, é uma coisa. A Católica vai, é uma coisa. A Unimed vai, é outra. Agora, os três procurando, acredito que seja diferente, porque a gente vai ter um peso maior. E não vão ser só nós os três, né? Nós os três estamos iniciando, mas vamos agregar outras pessoas aí. Então, acho que o nosso poder político, né, de reivindicar, de cobrar e de buscar soluções com o poder público, ele vai ser mais forte. Aquilo que a gente falou desde o início, né? Juntos a gente é mais forte, com certeza. Muito bem. E, bom, a gente está falando sobre todos esses projetos. E uma pergunta que eu queria... Eu sei que o Rogério comentou que até já está, né, encaminhado, mas ainda não foi feito nada, porque faz parte do amadurecimento do projeto. Mas quais são, então, os primeiros passos, a partir de agora, para iniciar a prática definitiva aí, né, enfim, do projeto? Nós estamos escrevendo um pequeno documento de como nós vamos trabalhar a questão da marca, né? Então, as responsabilidades, o que a marca defende. Nós não queremos envolvimento político, partidário com a marca. Sim. Ela é uma questão institucional para a cidade, né?
em benefício da cidade. E isso é fundamental que a gente deixe registrado e nós estamos nessa fase para poder depois ir registrar essa marca para lançar em seguida, agora no segundo semestre, a marca, o conceito, as ideias e aí sim começar a trabalhar. Fantástico. Vocês tiveram inspirações também, por exemplo, o 4º Distrito de Porto Alegre ou o Cubo Health? Como é que isso foi? Como é que inspirou vocês a criarem o Área 3? Ou outras, tiveram outras inspirações também? A gente começou conversando, né? E eu acho que aí da conversa eu conheço bem lá o 4º Distrito, né? E o 4º Distrito é um exemplo a ser seguido, né? Aquilo ali tá aquele monte de fábrica quebrada, né? Terrível, uma aparência horrorosa em termos de urbanismo e de mobilidade, né? E hoje o 4º Distrito deu um up aí, sei lá, em quantos anos. Então dá para dizer que, pelo menos para mim, o 4º Distrito foi uma inspiração, né? Eu acho que é uma coisa que deu certo, tá dando certo. E se a gente seguir naquele caminho ali, eu acho que tá legal, né? O nosso caminho é mais tecnológico, mais educação e tal, mas ali a gente tem, por exemplo, o Instituto Caldeira, né? Tem coisas que dá pra gente ter como referência. Então eu acredito sim que o 4º Distrito, pelo menos para mim, inspirou um pouco. Não sei se o Maurício ou o Paquetini tem outra inspiração. A gente começou a trabalhar, ser um território, ser um distrito e conceituar essas coisas, né? E se tu olhares hoje, transitando no que seria a área 3, tu enxerga revendas de automóveis. E isso faz parte. Sim. Mas por trás das revendas de automóveis tem um mundo se desenvolvendo também na cidade de Pelotas. E eu acho que esse é o olhar que a gente deseja. Nós vamos olhar além das revendas de automóveis por essa área, porque tem coisas espetaculares acontecendo. 100 metros atrás das revendas. E aí eu aproveito, esse gancho já era uma pergunta que eu estava aqui para eu fazer para vocês. E aí também uma grande curiosidade que eu tenho, a gente já falou ao longo da nossa conversa, mas vocês têm em mente quais são os empreendimentos ou os parceiros na prática assim, que vocês buscam, talvez no início pelo menos, ou o que almejam no futuro trazer para a Área 3? Olha, eu acredito que a gente estamos abertos. Né? É isso aí. Eu vou dar uma experiência lá da escola, e tu conhece lá, Samuel e o Maurício, que frequenta diariamente. A gente teve uma ideia, fizemos uma reforma grande lá na escola, mudamos a fachada e sobrou um canto lá, né? Na entrada direita, um canto enorme. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um shopping. Como assim um shopping? Um shopping. Então nós temos lá o Quintana Mall. É um shoppingzinho de container que tem 5 estabelecimentos que estão ali, geraram emprego, está funcionando, né? Agora a gente está pensando em expandir isso para outro lugar, mas pensando em quê? Já vamos começar a pensar os 3. Vem cá, será que não tem um espaço aí para a gente colocar containers de fazer alguma coisa? Será que não tem um espaço para os 3 procurarem um investidor para sei lá eu o quê? Né? Ali pode ter livraria, farmácia já tem bastante, mas pode ter uma empresa de equipamento médico, sei lá, né? Coisas que agreguem ao bairro, e com essa agregação, quanto mais empresas a gente tem, mais a mobilidade urbana segue atrás, né? Mais casas de pessoas que procuram morar ali, porque tem várias pessoas que trabalham no Mário Quintana, vários que trabalham lá no campus da Católica, na Unimed, já tem muito estudante, né, da Mário Quintana e da Universidade Católica que mora ali em função da proximidade. Então, com isso, nós vamos procurar toda e qualquer parceria, tá? Claro que a gente tem uma ambição, pelo menos eu tenho, de algo tecnológico. Queria ter alguma coisa tecnológica aqui. O Mário Quintana preserva muito a tecnologia. A Católica tem bastante coisa ali no campus. A Unimed também, né? Então, quem sabe, vamos trazer essas startups aí mais para perto. Sei lá. A gente está aberto, Samuel, né? a tudo. Como eu disse, não é nada engessado. Não, a gente não tem um projeto, porque eu acho que se a gente focar, e eu acho que é muito interessante focar na tecnologia, a gente ter só um olho para inovação, daqui a pouco a gente não enxerga algo que está claramente do nosso lado. Então, assim,
é isso. Estamos abertos a todos que quiserem compor conosco, tá? Quanto mais força a gente tiver, o apoio do poder público, mobilidade urbana é um problema na nossa área ali. Tem um plano diretor ali que daqui a pouco tem outras vias que conseguem nos melhorar aquela mobilidade, o trânsito dessa região, que é muito ruim, né? E cada vez mais, né? Se não tiver outras vias de acesso, né, novas vias, complica a nossa região. Então, isso vai ser a força das nossas 3 instituições para conversar com o nosso poder público e melhorar a qualidade de vida da população de Pelotas. Essa questão, porque quando você tem daí uma região, um bairro, área 3, no qual é pulsante, com novos investimentos, novos empreendimentos, se faz obrigatório o poder público olhar para que tenha mobilidade urbana, né? A gente pensa assim, a cidade cresce, as pessoas, o número da população cresce, a quantidade de veículos, e precisa, né, ter essa dinâmica que é a qualidade de vida, né? E assim como o nosso tempo já se encaminha para o final, eu vou deixar agora para cada um de vocês falar as palavras finais, assim, né? Falar o que quiser sobre a área 3, sobre a sua instituição, e já se despedir dessa nossa conversa aqui, que é curta, mas que é extremamente promissora. E a gente já pode ver, já fica o convite para os 3 aqui, de repente, daqui a alguns meses, lá pro ano que vem, a gente fazer uma nova versão já para contar as novidades. Acho que seria importante ter já esse compromisso aqui marcado para o próximo ano. Bakhtin. A Universidade Católica tem a sua tradição, que completa 65 anos, dia 7 de outubro, de um campus central, né? Estamos no centro histórico da cidade de Pelotas. E ela vive agora uma experiência de trazer para fora desse eixo o seu maior complexo, que é o complexo de saúde. Então, por si, essa experiência de viver um campus afastado do campus central tem motivado, gerado algumas preocupações, mas muita motivação, até pela beleza do lugar. Ali tem árvores, tem mato, é uma vida diferente para o aluno que está dentro daqueles prédios já com mais de 50 anos da universidade. E às vezes, Rogério, a gente pensa na tecnologia, naquele equipamento mais moderno, e tem algumas tecnologias que elas são muito mais profundas, e eu termino a minha fala e eu não vou falar da Universidade Católica, vou falar da Escola Mário Quintana. Vocês sabiam que a horta, que é comandada pelos alunos do Mário Quintana, na colheita, eles levam tudo que foi produzido para uma escola de alunos vulneráveis em Pelotas? Então eu acho que o Área 3 tem todas essas nuances que Pelotas precisa enxergar, né? Então eu acredito muito na ideia, no conceito, no propósito, e a gente começa essa revolução da Universidade Católica com a mudança do projeto pedagógico. Ensinar atendendo. Então toda a qualidade que o professor coloca no processo de ensino-aprendizagem gera um benefício imediato à população, porque aquilo é feito atendendo a alguém, a alguma instituição. Então, desde a regularização fundiária, o atendimento de um parto na sala de parto da universidade é feito por um professor e por um aluno. Então isso fez a revolução dos números e faz diariamente a revolução de uma universidade silenciosa, que ela é pequena, mas enorme no propósito. Então eu acho que eu deixo isso como mensagem, e que os jovens acreditem em Pelotas, porque é possível viver e viver bem na nossa cidade. Muito bom, e esse é o gancho que ele deixa também, questão de projeto social, né? Que é importante para a cidade, para todo mundo, né? E aí aproveito o gancho, já passo para o Rogério aqui para falar também, de repente, se quiser fazer um gancho com a horta. A nossa horta lá é um orgulho da escola, né? As crianças adoram, né? E como a gente é uma escola bilíngue, a gente aproveitou e as aulas de horta são todas elas ministradas em inglês, né? E agora a horta foi ampliada, nós temos uma horta bem maior, tem uma horta no prédio central e uma lá no estacionamento, e a gente
tem essa parceria ali com a Universidade Católica, né? E a gente procura sempre, na nossa missão social, utilizar, né? Não só a colheita, né? Como a gente fornece também mudas, né? Para as escolas. Então, a gente fica super gratificado e vê lá as crianças, né? Fazendo essa doação, vendo que elas estão ajudando pessoas mais vulneráveis. É muito interessante isso para nós. Mas voltando ao Área 3, a mensagem final é essa. Estamos abertos, né? Nos procurem, né? A gente é muito conhecido na cidade aí, né? Nos procurem, conversem, nos deem ideias, né? A gente vai em breve ter esse lançamento, mas independente desse lançamento, nos procurem. Encontre o Baquetini na rua, encontre o Maurício, encontre a mim. Rogério, tem uma ideia, quem sabe fazer assim, fazer assado, podemos fazer isso, criar aquilo, procurar não sei quem, X, Y, Z, não importa, né? Eu acho que o objetivo nesse momento é agregar ideias, pessoas, né? Iniciaram com 3, mas essa área não vai ficar sendo só 3. Fantástico. E quando o Rogério fala assim, às vezes as ideias não é necessariamente você tem um empreendimento para trazer, não. Às vezes é a ideia. Coisa, é a ideia que faz a gente crescer, né? E Maurício, aí eu deixo para ti também falar um pouco sobre... Bom, vamos lá. Agora, na nossa conversa, eu lembrei. Eu presenciei, eu sou parte dessa área 3, né? Como eu falei no começo, eu fui estudante do Mário Quintana, na primeira turma. Eu sou professor da Católica e hoje eu sou médico. Não fiz a minha formação médica na Católica, eu fiz em Porto Alegre, mas eu estudei em Porto Alegre medicina, fiz a residência lá, trabalhei lá e eu, dentro do que o Baquetini falou, eu voltei para Pelotas, porque eu acho que a nossa região é muito boa, entendeu? A gente às vezes subvaloriza. A gente só dá valor a Pelotas quando a gente sai daqui. Tá? Então a gente tem um olhar de fora e diz, pô, mas em Pelotas eu tinha algo que um grande centro tem, mas com a qualidade que uma cidade pequena tem. Isso aqui, poucas cidades no Brasil talvez tenham o que o Pelotas oferece para nós. Tá? Então, assim, ó, a nossa área 13 é uma região, uma ideia para fomentar desenvolvimento, de fomentar inovação. Inovação é uma ideia de alguém, não precisa ser voltado à tecnologia. É uma coisa que a gente vai abraçar e vamos ser parceiro para desenvolver a nossa região, área 3, a região de Pelotas e a região do estado do sul aqui. Eu falo muito, a nossa Unimed, tá? E nós agora com a nossa UTI, que é referência no estado, desenvolveu. Desafio alguém ter algo tão bem equipado no nosso estado, pode ter igual, melhor não tem, tá? A gente tem tudo de melhor aqui. E a gente é pouco valorizado, às vezes sai alguém de Rio Grande, vai até Porto Alegre, não, a gente tem Pelotas, entendeu? Então a gente tem que valorizar o que é nosso e a gente tem muita coisa boa aqui. Então eu acho que a área 13 é uma coisa para colocar nos holofotes, nos valorizar e chamar o poder público e sem ter partido, sem nada político partidário, não é o nosso objetivo, como o Baquetini falou, assim, é desenvolvimento da região com quem for parceiro nosso. Muito bem, eu como pelotense, eu fico muito feliz pela iniciativa das 3 instituições. Eu fico assim, vocês falando assim, me vem até emoções internas, assim, porque eu tenho um carinho muito grande por Pelotas, como a gente falou. Pelotas é uma cidade linda, é uma cidade de oportunidade. Então a gente tem que valorizar e temos que apoiar esses projetos aqui que vão fazer cada vez a cidade ser melhor, né? Então eu quero agradecer os 3 aqui por esse bate-papo e já deixar registrado que daqui a alguns meses, talvez um ano, a gente volta aqui para trazer as novidades. Muito obrigado, pessoal que assistiu aí. Não se esquece de nos seguir nas redes sociais, né? Esse apoio também é válido. A gente aqui está sempre querendo fazer essa união de conhecimentos e vocês fazem parte disso. Muito obrigado aos 3 e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até lá.